Nesta situação de pandemia, o governo federal optou por seguir dois caminhos de enfrentamento. Um sanitário e um econômico, Perfeito. Como se houvesse antagonismo entre eles. Na verdade, não existe atividade econômica sem as pessoas. E, por isso, preservar vidas é pressuposto para que exista economia. Ainda assim, em vários momentos, houve divergências entre as autoridades federais e os defensores de medidas não farmacológicas de combate à Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, testagem em massa da população e distanciamento social, inclusive com fechamento de estabelecimentos, lockdown e toque de recolher. Pergunto, ministro, durante sua gestão, qual foi a orientação do Ministério da Saúde sobre a adoção de medidas não farmacológicas de combate à pandemia? Em todas as situações, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário, os cuidados, a preventiva em todas elas é a primeira ideia. Nós não deixamos de nos pronunciar em várias campanhas, em vários momentos, em todas as entrevistas. Em todas as entrevistas que eu fui, eu terminava e colocava desta forma: nós não podemos abrir mão das medidas preventivas, uso de máscara, lavagem de mãos, cuidados pessoais e os afastamentos necessários. Qual é então, essa é a posição sobre essa pergunta. Sobre a imposição de medidas restritivas e a gestão, eu coloco ao senhor que eu vejo aí uma discussão hoje sobre o que quis dizer o STF, se ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo. Na realidade, o que fica claro nessa discussão é que os prefeitos e os governadores, eles estão à frente do processo decisório das medidas restritivas que eles vão colocar. Isso não pode haver dúvida, eles estão à frente do processo decisório. E como nós nos posicionávamos, nós apoiamos todas as medidas tomadas, apoiamos a eles com o que eles precisarem. Ou seja, se um governador com uma visão, independentemente política ou ideológica, não interessa nesse momento a discussão, falando sobre uma visão de gestão, ele achava que deveria fazer essa medida, eu o apoiava no que ele precisava. E se o outro achava que era uma medida mais restritiva, eu o apoiava no que ele precisava. Não fazia nenhum tipo de juízo para proibir essa ou aumentar aquela. Eu acho que no momento que a decisão está tomada e eu vejo as ações acontecendo, cabe a mim, naquele momento, apoiá-los em qualquer situação, de forma plena. Então, qual sua posição, ministro, sobre medidas de distanciamento social para o combate à Covid? E eu queria lembrar também a Vossa Excelência que não houve uma resposta conclusiva com relação à pergunta anterior, se o Ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento o Ministério? Ok? Então, vou voltar à pergunta anterior, senador, para deixar mais claro. Por favor. As posições da OMS, como colocou o ministro Ernesto, como nós acompanhamos, elas eram posições que iam e vindo, não eram posições claras e digamos, claras sim, desculpe, não eram contínuas pela própria incerteza da situação. Então, nós usávamos as posições da OMS para amparar o nosso processo decisório. E o processo decisório no país ficou decidido que as medidas restritivas ficariam a cargo dos estados e municípios de uma forma inicial, digamos assim, e o que cabia, então, a mim fazer. As nossas posições com relação a distanciamento social, nesse caso, já acabei de colocar. Eu sempre posicionei da mesma forma. Medidas preventivas, incluindo aí o distanciamento social necessário em cada situação. Essa era a minha posição em todas as nossas ações de comunicação, digamos assim. Ministro,
Objetivamente, se não seguiam as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam? As orientações eram as orientações do país, as nossas orientações, do Ministério. As orientações eram do Ministério, não da OMS. A OMS te dá uma posição, cabe a nós decidirmos como vai ser no Brasil. As posições eram do Ministério. Está respondido. Qual é a sua posição sobre essas medidas de distanciamento? Vou repetir, era positiva. Deveríamos fazer medidas de distanciamento sempre que possível. Em que ocasiões Vossa Excelência as expressou publicamente? Em inúmeras entrevistas e coletivas. Como Vossa Excelência não tinha formação ou experiência em saúde, quem o orientava acerca de que medidas tomar para combater a doença no Brasil? Eu me reunia muitas vezes, ou quase diariamente, com a minha equipe técnica toda, com meus secretários, com médicos. Nós tínhamos médicos em vários cargos do Ministério. E era deles que vinham as posições, com discussões claras ali.